1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 32. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? A Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor. Irmãos, a Santa Ceia do Senhor, ela é feita em memória do Senhor Jesus e da sua obra redentora. Então, ela é feita, ela é celebrada em memória, do Senhor Jesus. Tanto é que ele mesmo, nos versículos 24 e 25, ele diz: fazei isto em memória de mim. Então, ele fala em memória de mim, para se lembrar. Irmão, só essa parte, em memória, nós já poderíamos passar muitas mensagens, muitos dias, muitas ministrações em memória. O que nós podemos lembrar que o Senhor Jesus fez lá no passado, o que Ele fez nas nossas vidas. Nós vimos testemunho aqui da Débora falando o que Ele fez. Olha, tal situação, o Senhor foi lá, mandou os seus anjos, a sua igreja intercedendo. Irmãos, a igreja do Senhor, quando intercede, a coisa acontece. É o corpo. E aí não está se a igreja é grande, se é pequena, onde esperem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, a igreja, quando nós estamos unidos à igreja do Senhor, mesmo aquele que ainda não está firme por completo, está inserido na igreja, se arrepende, se quebranta, é abençoado. É o local, é o refúgio. Lembre-se disso. Em memória do que foi feito em nome de Jesus, A sua obra redentora. Olha, a ceia, ela demonstra isso, a morte do Senhor Jesus, e não só ficou nisso, nos lembra também que Ele ressuscitou, que Ele está à direita de Deus, que Ele está vivo, que Ele também mandou o seu Santo Espírito para habitar entre nós. É tremendo, lembre-se disso. Também reporta a Páscoa, a libertação do cativeiro egípcio. Na verdade, se você vê, quem instituiu a Páscoa foi o Senhor, quem instituiu a Santa Ceia foi o Senhor Jesus, mas a Páscoa já era celebrada. Se você for ver, está em Êxodo 12, a Páscoa, a instituição da Páscoa, capítulo 12. O Senhor deu orientação para separarem lá um cordeiro para cada família, quando não podiam unir algumas famílias ali, mas tinham que estar juntos. Eles já tinham que estar prontos para a viagem, ou seja, com tudo pronto, arrumado, a mala pronta.
O pão era um pão asmo, ou seja, sem fermento, não tinha tempo para fermentar o pão. E ervas amargas, era isso. Também o cordeiro, ele não era para ser cozinhado em água, né, preparando, era no fogo, demonstrando até mesmo que Jesus Cristo iria passar pelo fogo, demonstrando também rapidez. E assim aconteceu. E aqueles que participaram dessa Páscoa tiveram a marca nas suas casas, o primogênito não morreu, porque veio o espírito da morte para justamente ceifar todos aqueles que não tinham uma comunhão. E o interessante é que esse cordeiro, ele deveria ser consumido todo. Acontece isso, muitas vezes tem um frango, eu lembro que na época, eu gosto da asa, eu gosto da coxa, eu gosto da sobrecoxa, não é isso? Do peito, não tem essa coisa? Eu gosto de tal, eu gosto da picanha, né? Tudo bem. Mas, irmãos, tinha que consumir o cordeiro todo, trazendo uma representação para nós, que nós temos que receber Jesus por completo. Só, não é aquela parte boa só, Jesus me cura aqui, e agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Jesus me abençoa, Deus me abençoa. Abençoa, mas você não é fiel. Seja fiel. Pega o mandamento todo. Irmãos, há um período da misericórdia de Deus, enquanto a pessoa está meio ainda bobona, sabendo, Deus está debaixo da graça, da oração, da intercessão dos líderes da igreja, e Deus fala, Senhor, da misericórdia, eles vão se acertar, vão se alinhar contigo, mas entenda, a bênção é decorrente da obediência, não é viver a vida de qualquer jeito e a bênção cair do céu, irmão, não é assim não. Temos que consumir Jesus todo, em obediência, em amor, em fidelidade, e não só querer a parte boa. Muitos falam assim, Deus é amor, e não importa o que eu faço, Ele vai me abençoar. Muitos falam assim, olha, eu já ouvi um que falou, como Deus sendo amor vai criar um inferno para mandar os seus filhos? Que isso, você está louco. Deus é amor, rapaz. Sabe o que é amor? Você sabe o que é amor? Eu sei. Você entende? Então, não fique só com a parte que você quer e olha de Jesus. Olhe Jesus por completo. Ele foi fiel, ele se deu, ele se prostrou, ele se entregou, abriu mão da sua vida, de tudo, para todos nós. Amém? E assim, a Páscoa tem uma referência muito grande aí da ceia do Senhor, que nós podemos aplicar. Todo projeto de libertação e salvação do homem é representado na ceia do Senhor. Todo projeto do Senhor Jesus, do Senhor Deus, de mandar o Senhor Jesus aqui na terra para nos salvar, para nos conectar novamente a Ele, é representado na ceia do Senhor. É muito tremendo isso, né? A ceia e o batismo não são mandamentos, mas ordenança do Senhor Jesus para todo aquele que o recebe como Salvador. Então, não há um mandamento do batismo e da ceia, mas é uma ordenança. É algo que é importante. Aquele que aceita Jesus, por que não se batiza? Acerta o que precisa acertar e se batiza, porque o batismo é a pública confissão de fé. Eu estou falando para todos, os homens, os reinos das trevas, dos céus,
porque eu sou do Senhor. O batismo representa morrer para o mundo e viver para Cristo. É uma aliança tremenda o batismo. Há pessoas que são curadas no batismo. É importante, todo aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus tem que ansiar pelo batismo. Não é eu ficar pedindo, falando, não, irmão, a pessoa tem que vir. Eu quero. O que eu tenho que fazer? Não, você precisa saber. Eu quero. Percebeu, irmão? E a ceia do Senhor é decorrente de tudo isso. Irmãos, aqui nós não ficamos te embarreirando com relação a participar da ceia do Senhor. Sabe por quê? Porque cada um vai prestar conta ao Senhor. O Espírito Santo do qual eu vivo, eu sirvo, eu entrego a minha vida para o Senhor, é Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que te apluma. Aqui nós pregamos a palavra. Não estamos aqui para conduzir ninguém no cabresto, não. É você e Deus. E aqui de uma forma linda, coisa que eu sempre vi, irmãos, até como criança, as crianças participam da ceia do Senhor. É como eu estava com a irmã, esqueci o nome, hein? De cara assim, uma irmã que está até visitando, que eu esqueci o nome dela, me perdoe. Aí ela falando, eu falei aqui, depois as crianças vão participar da ceia também. Ela chegou até encher os olhos de lágrimas e tal. Falei, poxa, mas por quê? É porque elas são muito mais puras que eu, do que qualquer outra pessoa. Só por isso. Só por isso. É verdade, irmão. E nós temos que incluir e não excluir. Não é verdade? Nós temos que trazer as crianças e declarar que elas são do reino do Senhor Jesus. E obviamente, como vão crescendo, a gente vai instruindo, vamos orientando, são batizadas, se posicionam para o Senhor, como é o caso do Caleb aí, né? Glória a Deus. Irmãos, pão e o suco. O pão é pão, mesmo antes e depois. O suco é suco de uva. Amém? É uma representação. Amém? Então, o pão simboliza o corpo de Cristo. Podemos aplicar também como o corpo representa a igreja do Senhor como um todo. Também o pão representa a entrega, que Jesus, ele entregou o seu corpo. Então, olha só que interessante. Pão, o corpo, entregou, entrega. O suco, ele representa o sangue de Jesus. Sangue, ele representa a vida. A vida. A vida representa tudo. Você entendeu? A sequência, eu ia fazer um quadrinho, mas falei, não vou fazer não. Ó, pão, corpo, entregou, entrega. Suco, o sangue, vida, tudo. Os últimos, entrega tudo. Jesus teve uma entrega total para nos salvar. Aí eu pergunto, você abre mão de alguma coisa? Você se entrega ao Senhor verdadeiramente? Olha que preço Ele pagou. Olha que preço, irmão. Amém? Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Então, tudo que o Senhor Jesus fez por nós, essa obra tremenda e maravilhosa, foi o sacrifício perfeito. Amém? Hebreus 9, 22, versículo B, diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para que houvesse a remissão de pecados, tirar todo o pecado do homem, era necessário e foi Jesus Cristo ter padecido e morrido por nós.
não tinha outro. Amém? É interessante a gente ver com relação à antiga aliança e à nova aliança feita pelo sangue de Jesus. Eu vou só pontuar, mas isso está em Hebreus, capítulo 8, 9 e 10. Depois você pode ler. Falando sobre a antiga aliança e a nova aliança. Hebreus, capítulo 8, 9 e 10. Mas eu só vou pontuar. A antiga aliança foi incapaz de redimir o homem. Foi incapaz. Serviu para prefigurar a obra redentora do Senhor Jesus. Ou seja, era uma figura daquilo que deveria ser completo, que foi o sacrifício de Jesus. Possuía leis, ritos, cerimônias e um tabernáculo terrestre, ou seja, um tabernáculo, né? Esse tabernáculo, à medida que o povo saía andando, eles desmontavam e levavam, o povo se instalava num local, montava o tabernáculo novamente no meio da onde que o povo ficava. Tabernáculo. Hoje o tabernáculo na nova aliança somos nós. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote, que era o pastor mor lá, vamos colocar assim, após oferecer por si mesmo, adentrava o santuário, santo dos santos, com o sangue, pela expiação dos pecados do povo, como está em Êxodo 30, 10. Uma vez ao ano ele entrava lá, para expiar os seus pecados. Antes ele expiou os seus pecados e de todo o povo. Olha que rito. Os pecados não eram justificados plenamente, eram encobertos, mas não removidos. Na nova aliança, pelo sangue de Jesus, veio mediante um tabernáculo, o seu corpo, como sumo sacerdote eterno. Fez o supremo sacrifício, sacrifício perfeito e eterno, no santuário celestial diante de Deus. O Senhor Jesus nos aproximou também do Pai. Recebemos o Santo Espírito de Deus, que nos ajuda a caminhada. As leis estão no nosso coração e na nossa mente, como está em Hebreus 10, versículo 16 e 17. As leis no nosso coração e na nossa mente, pelo Espírito Santo de Deus. Os nossos pecados e iniquidades jamais serão lembrados pelo Senhor. Agora, podemos recorrer a esse sangue e nos purificarmos quando for necessário. Você já imaginou isso? Antes era uma vez por ano e tal. É lógico, tinha a matança de animais. O sacrifício era específico, tinha que ir ao sacerdote. Agora não. Você pode ir direto até o Pai, se purificar, se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados e Ele vai te ouvir, pelo sacrifício perfeito. Isaías 53, versículo 4 e 5. Amém. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24 diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver
para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Glória a Deus. Entenda e receba o poder que há no Senhor Jesus Cristo para a cura, para a transformação. Entenda que quando é atingido algo maior, algo menor também abrange o poder do Senhor. Ele nos deu a salvação, a cura de uma condenação eterna. O que é algo no corpo? O que é uma enfermidade? O que é um problema? Há algo demasiadamente difícil ou impossível para o Senhor? Não. Não. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Apocalipse 5, versículo 10 a 13. Amém. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, de quem com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Amém. Glória ao nosso Deus. E terminando, irmãos, 1 Coríntios 15, 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso é representado na ceia do Senhor. Quando você participa da ceia, você está falando: eu tenho a vitória em Cristo Jesus, e nada nos separará do Senhor Jesus. Amém?